E aí, Fala, Matheus? Guga. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Você me Três ouve bem? horas. Escuto, tudo bem? Aqui Tudo áudio, certo. show de bola. E Tudo. gosto de ser pontual, então estamos bem aqui, ó. 3 horas em ponto. Pô, cara, É, eu sou muito pontual, cara. temos que Fui. respeitar, né? Nos respeitar e respeitar o próximo, né? Então vamos que vamos. Pois é, pois é. Eu, eu digo que sempre que quando eu era moleque, minha tia me esquecia no colégio. Então, isso me traumatizou. E aí eu virei um cara absurdamente pontual, nunca atraso, cara. Ótimo. Para o pessoal que está ingressando conosco, sejam bem-vindos. Eu vou iniciar aqui apresentando o nosso querido Guga, e aí a gente vai bater um papo especial sobre educação e o desenvolvimento de competências. Perfeito, Guga? Perfeito, cara. Vamos lá. Vai na tua Pessoal, balada aí. vamos junto. Pessoal, Gustavo Brito, ele é mestre em Sociologia pela Université de Paris, Rouen, Sorbonne, com expertise em métodos e técnicas contemporâneas. É curador, designer de aprendizagem e especialista em ecossistemas de aprendizado para educação corporativa. Palestrante TEDx por 2 vezes, speaker internacional na Scandinavian Education Technology Transformation, em Estocolmo, e no Rock in Rio Innovation Week, em Lisboa. Gustavo ele foi criador e gestor da Escola da Rebeldia, da Reserva, e hoje é coordenador de educação corporativa do Grupo Boticário. Então, experiência que não falta aí na bagagem, e Pô, principalmente para falar sobre educação, que é a nossa temática hoje, né, Guga? é isso. É muito engraçado porque cada dia eu descubro alguma coisa, alguma coisa nova, né? A respeito do que, no fundo, eu faço nesses últimos anos. E eu estou escrevendo muito, né, nesse período de quarentena, escrevendo muito para mim mesmo e juntando isso para depois, de repente, conseguir fazer um livro. E eu estou chegando à conclusão sólida que, no fundo, eu sou como um engenheiro social, ou um que também atua de vez em quando como arquiteto e urbanista de educação. Porque a educação e o sistema educacional ele é como construir uma cidade, né? É, você você começa com o solo, né? Você começa com a base, é, que são as condições que favorecem ou não o florescimento de uma educação mais potente. E eu aprendi ao longo desses anos a cultivar esse solo dentro das empresas, a desenhar as infraestruturas que precisam existir para que a educação funcione bem dentro das empresas e dentro de escolas também, que eu também tenho expertise trabalhando em parceria com escolas, né? Uhum. Então me descobri meio que como um engenheiro educacional, se é que isso existe. Que bacana, se não existe, você está criando agora, olha que interessante. É, Já que novas competências, novas habilidades, novas profissões surgem a cada dia, então, é, que ótimo que nós temos profissionais como você, assim, para questionar o modelo de educação. Acho que já pondo um gancho para a primeira questão, Guga, que eu gostaria de fazer contigo em relação à nossa educação, né, modelo prussiano, vindo da Revolução Industrial, o que você vê em relação a muitos conteúdos que nós temos hoje através da tecnologia, da internet, da globalização aflorada, em relação, primeiro, a esse modelo educacional e, segundo, se nós conseguimos ou não otimizar o uso das tecnologias com metodologias ativas e modelagens híbridas de educação e se de fato isso, para o nosso cenário Brasil, que tem Brasis, né, dentro do Brasil, se a com gente certeza. consegue pelo menos um padrão de utilização de um conteúdo relevante para multiplicação de conhecimento. Vamos lá. Eu costumo dizer que a educação ela, ela é, por natureza, um esforço impositivo.
intencional, proposital. Isso significa que qualquer educação ela tem um propósito por trás. Esse propósito, às vezes, ele é explícito, às vezes ele é implícito. A escola, no modelo prussiano, a escola da Revolução Industrial, ela tinha um propósito muito explícito. Era de formatar, programar cidadãos para que eles pudessem funcionar dentro da lógica do novo sistema. Né? E a escola vem desde a Revolução Industrial, são pelo menos aí 200 e poucos anos, funcionando em cima de algumas premissas que não mudaram. Então, com relação à escola, o meu ponto é para que a gente se apodere do espírito do tempo, porque cada escola carrega um espírito do tempo, a gente primeiro precisa consolidar que espírito é esse. E o Covid veio para trazer ainda menos certeza, ou como diria Bauman, a única certeza é a incerteza, ou para trazer a incerteza de que captar o espírito do tempo é cada vez mais complexo. Então, as escolas vão precisar olhar muito, com muito cuidado e com muita atenção para os seus propósitos, porque a gente vai ter um público consumidor muito mais consciente daqui para frente. Não só porque ele precisa fazer gastos muito mais bem pensados, porque a gente vai estar num período muito difícil economicamente, mas também porque ele entende muito mais o ato de consumir como um ato político do que ele entendia antes. Então as escolas vão precisar olhar para os seus propósitos para engajar mais pessoas. Então, com relação às escolas, é isso. Mas com relação às disciplinas, ao currículo, todo currículo manifesta uma visão de mundo, né, Matheus? Não existe hipótese de educação sem propósito, assim como não existe hipótese de escola sem uma tomada de partido. Não um partido político, mas uma tomada de partido com relação à polis, com relação à visão de mundo. Então, cada currículo manifesta uma visão de mundo. Se a gente tem uma escola que ela é católica, por exemplo, ela vai ter lá, dentre as disciplinas dela, religião. Se ela é uma escola laica, ela vai ter um foco, de repente, maior em ciências, de repente, ciências naturais. O fato é que, para a gente se apoderar da tecnologia e fazer com que a escola ganhe um novo sentido nesse cenário, a gente precisa fazer funcionar as 4 pontas desse quadrado amoroso que é o sistema educacional. O sistema educacional ele só funciona quando cada um dos pontos de contato se relaciona bem. Pais, alunos, professores e escola como instituição. Para que os meios tecnológicos funcionem de fato como mediadores de aprendizagem, pais, professores, alunos e escola precisam estar em sintonia. E quando eles não estão em sintonia, esses pontos eles entram num ciclo de culpabilização, de ataque, de responsabilização e não de corresponsabilidade. Então, é muito engraçado, né? Porque as escolas podiam já estar adotando aulas à distância há muito tempo. Há muito tempo. Eles podiam já estar usando as mídias, tanto as mídias sociais como as outras mídias, né? A mídia como meio, para que os alunos consumissem conteúdo e fossem para a sala de aula resolver problema. Né? Que é o que virou modinha como Flipped Classroom, né? A metodologia do Flipped Classroom, que é uma metodologia muito importante
que esses 4 stakeholders, esses 4 atores do sistema educacional estejam alinhados para que a tecnologia tenha algum sentido. Define a maneira como a técnica e a tecnologia vai ser usada somos nós. Então, se não existe alinhamento entre os atores, não vai adiantar. Voltou. Sem dúvida, Guga. É nesse sentido também que eu acho que eu já emendo outra pergunta. Eu lecionei para jovens do ensino fundamental 2 empreendedorismo, né? Primeiro um ano da parte curricular, segundo como aula extra. E a gente observa que nas escolas e na educação como um todo, se você pega a pirâmide do aprendizado, que tem lá o ensino e o modo de aprender e ensinar passivo e o mais ativo, participativo. Então, você tem os 5 a 30% que a pirâmide diz do estudo, que Sim. a condição de você reter o conhecimento de 5 a 30% nas necessidades do ensino e aprendizado ser de maneira passiva, e de 50 a 95%, no caso 95%, quando você ensina outra pessoa, você retém o conhecimento e passa o conhecimento. Então, nesse sentido, quando a gente vê todo o modelo que a gente ainda tem, como que você vê que a gente pode trabalhar? Desculpa, é a pirâmide de William Glasner. Isso, exato. Como que você vê nesse sentido, na realidade atual, de que ainda temos não mentores, mas sim pessoas, no caso, professores que necessitam a verdade nas provas e que os alunos ainda têm que falar o que eles querem escutar, e não necessariamente, digamos, sair da zona de conforto, pensar fora da caixa, ser criativos. E você tem, então, de uma maneira, a questão desse modo de ensino-aprendizado que a gente veio falando, histórica, e no outro sentido, esses flipped classrooms, o project-based learning, né, o aprendizado focado em projetos, baseado em projetos, e outras técnicas, metodologias que estão sendo comumente em escolas mais inovadoras, no caso, né? De que maneira você vê essa dualidade sendo praticada e os prós e contras de cada uma delas? Beleza. Vamos lá. Eu acho que é muito importante dizer que, assim, metodologia vem da palavra método, do grego, que significa caminhos. Quanto mais caminhos você tem à sua disposição, maior é o seu leque de escolha, certo? Quanto maior o seu leque de escolha, você tem mais diversidade, então mais chances de construir uma trajetória desejada ou adequada, de acordo com o que você está se colocando, se propondo na vida. Então, eu sou um educador que não aposta em uma metodologia só, mas no máximo de metodologias possível. Eu quero que a minha caixa de ferramentas seja a mais cheia possível de metodologias. Então, project-based learning, game-based learning, inquiry-based learning, as metodologias ativas como um todo, design thinking, todas elas são ferramentas absurdamente úteis, mas elas não passam de meio. Elas não passam de meio. Elas são o caminho, elas não são o destino final. Elas são só mídia. E quando eu vejo uma escola, o Flipped Classroom também, quando eu vejo uma escola, quando eu vejo uma universidade apostando em uma metodologia só, assim como quando eu vejo uma universidade apostando só no EAD ou só no presencial, é um desperdício. É um completo desperdício de caminhos. Se a gente pensar bem, a escola, a universidade, ela é mediadora entre o tema, o objeto a ser aprendido e o sujeito que quer aprender. A escola está aqui, no meio, como mediadora. Se ela só usa uma mídia, se ela opta só pela sala de aula, ou se ela opta só pela sala de aula divertida, ou se ela opta só pelo projeto, se ela opta só pela gamificação, então ela está excluindo a possibilidade de alcançar mais gente. Porque se a gente lembrar bem da pirâmide de William Glasner, ela não é só uma pirâmide que mostra a eficiência
de cada uma das formas de ensino-aprendizagem. Ela levanta também uma segunda hipótese, que é de que nós aprendemos de diversas formas diferentes. Algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são mais táteis. Outras precisam aprender a partir do problema. E quando a gente opta por uma só metodologia, então a gente está limitando o nosso impacto em cima de um público, como instituição educacional. Então, eu acho um grande desperdício a gente pensar e imaginar, por exemplo, uma metodologia perfeita para o século XXI. Não existe. Todas as metodologias são essenciais para a aprendizagem, porque a gente aprende de forma diversa o tempo todo. Então, a escola do presente, a escola que faz sucesso no presente e que fará sucesso no futuro breve que nós temos, ou pelo menos no futuro que a gente consegue pensar hoje, é a escola que ela é omnichannel, então ela está em vários canais, e ela é a escola que trabalha com múltiplas ferramentas, com diversidade de ferramentas, com diversidade de pontos de contato, com todos os seus atores. Isso significa que a escola ela não pode atender só os pais, ela não pode atender só os alunos, ela não pode atender só os professores. Ela tem que atender esses três atores para fazer a tecnologia funcionar bem, para fazer a metodologia funcionar bem, para fazer com que o ritmo de gestão de aprendizagem se transforme num ritual familiar. Fantástico. Eu gostaria de tocar um ponto que você citou, que é a diversidade, que é a diversidade que traz uma riqueza do nosso aprendizado e da maneira com que nós ensinamos e participamos de grupos, né? E aí já trazendo para um olhar mais próximo de uma realidade corporativa, eu gostaria de comentar contigo e a sua percepção, né, fundando a Escola da Rebeldia e agora com o Grupo Boticário, do profissional que é o profissional T-shape, né, que a gente fala, o generalista junto com o especialista, e que agora já tem a versão pós-Covid desse framework das pessoas que tem que ser ambos e sempre mais e melhor. Então, de que maneira você vê dentro das corporações a procura da diversidade? Porque, falando pessoalmente, eu vejo que das participações que eu tive com consultoria e algumas empresas, ainda assim a busca por pessoas que fazem aquilo que eles demandam e não porque pensam além e podem entregar resultados melhores, mesmo baseado na questão, falando aí no caso da rebeldia, né? Tem que ser rebeldes no sentido de se questionar o status quo para trazer mais perguntas, porque o fazer, seja de A a Z, o como pode ser feito de diversas maneiras, mas o profissional que se questiona e vai além na formatação das perguntas, pelo menos a minha visão é o que se destaca da multidão. Agora, trazendo esse olhar de profissional T-shape, o profissional que se questiona e questiona o status quo, como você vê isso na sua vivência, como você vê isso abordando grupos e praticando todas essas vivências com esses grupos? Legal, cara. Eu acho que, assim, na época da reserva, na escola de rebeldia, a reserva, ela sempre, a reserva é uma marca muito comunicativa, sempre foi uma marca muito comunicativa, comunica muito para dentro e para fora. E eu sempre vi um esforço muito grande e muito verdadeiro da reserva de falar sobre diversidade. E nos últimos anos, especialmente 2019, e o pouco que eu consegui ver até agora de 2020, eu vejo que eles conseguem hoje fazer mais do que falam até. Isso é maravilhoso. Me lembro que uma das últimas participações que eu tive ainda na reserva, antes de aceitar o desafio de ir de assumir a liderança da educação lá no Grupo Boticário, foi justamente antes do período de seleção dos novos estagiários, todos os gestores
que tinham vaga aberta para captar novos estagiários tiveram que passar por um treinamento que teve quase um mês de duração, assim, com encontros periódicos, sobre diversidade, sobre viés inconsciente. E isso é muito interessante. O que eu acredito demais é que a diversidade, ela, mais do que uma bandeira, ela é uma prática. E ela é uma prática que só se manifesta em quem tem um mindset muito claro de ciência, de entender, no fundo, que a diversidade ela é mais rica, né? Ela é mais rica do que a homogeneidade. Então, ela te dá mais chances de resultado, né? Assim, se a gente precisa falar a língua das organizações, ela te dá mais chance de prosperidade do que a homogeneidade. Então, a prática da diversidade é muito importante. Eu vi muito isso dentro da reserva, quando eu estava lá, e vejo muito isso também no Grupo Boticário. Existe um esforço muito claro, existe uma área inteira dentro de RH, dentro da nossa diretoria, né, no Grupo Boticário, só para cuidar de diversidade. Uma equipe bastante, bastante forte para cuidar só de diversidade e para incluir diversidade nos microprocessos. Então, porque é um risco muito grande para qualquer marca que a diversidade vire pauta de comunicação e marketing. E tá ok, porque é importante falar sobre isso. O que não é ok é quando você só fala e não faz. Então, eu vejo muito essa preocupação no Grupo Boticário de fazer, de fato, a diversidade acontecer dentro do grupo. Testemunho isso diariamente no trabalho, não agora porque eu estou de sabático, mas no tempo em que até o dia 22 de abril, que foi quando eu entrei de sabático, né, eu vou voltar a trabalhar agora dia 22 de maio, eu pude atestar que realmente a diversidade é mais do que uma pauta. Ela já faz parte de alguns microprocessos. Mas eu acredito que, como um todo, no mercado, nas organizações, a diversidade ela ainda não é modus operandi. Ela ainda não está na veia. E ela ainda não está na veia dos gestores, dos líderes. E se tem algo que é fundamental no século XXI, é que os gestores sejam mais preparados, mais fluentes em termos interculturais. Eu chamo de fluência intercultural. Eu não chamo de tolerância, eu chamo de fluência intercultural. É a capacidade de ler, interpretar, absorver, respeitar e promover vieses culturais, diversidade como um todo. Um olhar etnográfico, talvez, de questionamento e até dentro da corporação faria total sentido nessas práticas, Guga? Com certeza. Com certeza. Isso também é um movimento que tem acontecido cada vez mais dentro das organizações, que é a capacidade de olhar para a cultura. Virou um soft spot das organizações, né? Desde a frase de Peter Drucker, né, a cultura como estratégia no café da manhã, que todo mundo fala de cultura organizacional. Mas eu acho que se a gente olhar para os últimos 10, 15 anos, foi quando a antropologia entrou dentro das empresas de fato. Quando a etnografia virou uma metodologia aplicada recorrentemente pelas consultorias, inclusive. Ainda acho que temos poucos antropólogos em posições de liderança dentro das empresas. Eu acho que deveríamos ter mais, não, especialmente na cadeira de cultura. Sem dúvida, se a gente está falando de cultura, então a gente tem que ter especialistas, mas também capazes de ver o geral, né?
Então, acho que ter uma formação, ter conhecimento sobre antropologia é muito, muito estratégico para as empresas hoje. Em 2015, Guga, eu entrei em contato com uma líder da Intel, mulher, e formada em antropologia, ou seja, você tem um choque já de percepção, né? Porque é uma grande Maravilhoso. corporação de tecnologia e uma mulher que é formada em antropologia era uma das pessoas que tomavam a decisão em relação a como lançar, o que fazer frente às outras diretorias. Então, Maravilha. eu tive um bate-papo com ela e realmente foi interessante ver essa percepção, que de fato também já é provado que a diversidade traz resultados satisfatórios até pelos ROIs da empresa, né, pelos indicadores Pois é. e frente a isso, McKinsey e as Big Fours já têm estudos relevantes a isso. Guga, temos Pois é. uma pergunta aqui do Orley, Sim. se você acha que há choque de gerações entre lideranças frente a essa diversidade. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É, a gente dentro de uma organização de médio a grande porte, a gente vai ter esse choque inevitavelmente, porque cada pessoa carrega inevitavelmente a sua visão de mundo. E se a gente entra numa paranoia de acreditar que a gente precisa equalizar as visões de mundo, a gente perde a batalha. O exercício não é de fazer com que todos tenhamos a mesma visão de mundo, porque do contrário, se a gente faz isso acontecer, então a gente está jogando contra a diversidade. Então, no fundo, o jogo é comunicação. Como a gente faz para que a empresa seja plataforma de várias visões de mundo e se beneficie dessas várias visões de mundo para construir prosperidade para o máximo de pessoas possível e para o maior número de comunidades possível, porque uma empresa hoje que não causa impacto social, ela está fadada a morrer. Então, sim, tem muito choque geracional dentro das organizações, muitos, 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 e a ferramenta para trabalhar isso é comunicação consciente, escuta ativa, porque essa comunicação ela é a ferramenta, uma comunicação consciente, ela é uma ferramenta que aproveita esse choque, esse conflito, para construir entendimento, para construir alinhamento. E eu acho que o elemento que falta, muitas vezes, é coragem de apostar na comunicação como ferramenta restauradora. Você tem pessoas incríveis hoje falando sobre isso e fazendo e praticando isso, inclusive dentro das empresas. Uma dessas pessoas é o Dominic Barker, que é um grande especialista em comunicação interrelacional, comunicação não violenta, que é o termo mais comumente conhecido. É um britânico que mora no Brasil há 23 anos, 24 anos, mora no Rio de Janeiro. Ele fala muito isso, sobre a capacidade restauradora da comunicação. Então, esses choques, eles inevitavelmente vão acontecer porque cada um de nós carrega uma visão de mundo. Se a gente não for capaz de construir diálogo, e um diálogo que de fato gere potência positiva, então esses choques vão nos destruir. E de outra vertente, já incorporando também alguns dados aí de que o Fórum Econômico Mundial já cita que as soft skills são tão importantes quanto as hard skills e serão as habilidades do futuro. Se pegar os reports do Fórum Econômico Mundial, dentre as 10 competências, habilidades, 7 delas são soft skills. Como que você vê isso em relação a ter um pensamento analítico e crítico em relação a algo, criatividade, empatia, saber lidar com as pessoas, escutativa, como você mesmo disse? Como que você vê isso em relação aos resultados de um grupo e, obviamente, as lideranças lidarem com esses pensamentos diversos desse grupo? Olha, Matheus, eu acho que assim, é cada vez mais claro e notório que as empresas cometem equívocos porque elas contratam a partir da técnica e acabam tendo que demitir a partir do comportamento.
E isso mostra o quanto as soft skills são decisivas para retenção de talento ou para desenvolvimento de talento no geral. Então, assim, eu sou suspeito para falar de soft skills, porque eu sou cientista social. Eu sempre achei que as soft skills eram mais importantes que as hard skills, tanto que eu sempre brincava de dizer assim, as verdadeiras hard skills são as soft, porque elas sim são difíceis de absorver. É muito mais fácil você fazer uma conta, ou resolver uma equação, ou resolver um problema da física, do que resolver um problema na cabeça de uma pessoa, né? Ou de construir inteligência emocional. Isso é muito mais sofisticado do que qualquer hard skill. Mas muito mais complexo. Muito. Então, assim, sou suspeito para falar de soft skills. Eu sempre achei que elas fossem muito mais complexas e sofisticadas. Hoje eu lido muito com isso. Eu acredito que, na verdade, a gente precisa de life skills, né? Que é a junção dessas duas vertentes. No fundo, Matheus, assim, o que eu venho dizendo muito recorrentemente ultimamente é que as soft skills e as hard skills somadas a repertório informacional e repertório experiencial formam o que eu chamo de conhecimento. O conhecimento é como se fosse um recipiente, é como se fosse uma caixa. E ele não te serve de nada se você não souber como abrir essa caixa. E se você não souber quando, com quem, como, onde usar as coisas que estão dentro dessa caixa. Para saber, você precisa de sabedoria. Então, mais do que hard skills e soft skills, o que a gente precisa fomentar dentro das instituições, dentro das organizações, dentro dos sistemas educacionais, não só o crescimento dos repertórios coletivos e individuais que estão ali presentes e envolvidos, mas a prática da sabedoria. Eu chamo de sabedoria a arte da adequação. Sabedoria é quando você vai na tua caixa de ferramentas, que é aquilo que eu chamo de conhecimento, pega a coisa mais adequada para usar no lugar mais adequado, no fórum mais adequado, com as pessoas mais adequadas. Isso é o que eu chamo de sabedoria. Essa sabedoria, ela é uma inteligência. Ela é uma inteligência que maximiza alternativas de futuro. Né? Então, eu acredito muito que a gente precisa ir além das soft skills e das hard skills e das life skills. A gente precisa desenvolver e praticar sabedoria. E para praticar sabedoria, a gente precisa se autoanalisar recorrentemente. A gente precisa consolidar as nossas tomadas de decisão e depois olhar para cada uma delas e entender em que contexto eu tomei essa decisão, como é que foi o resultado dessa decisão, como é que eu poderia fazer diferente, que tipo de consequência diferente isso faria surgir. É por isso que a gestão do conhecimento é tão importante hoje para a minha visão de educação. Sem gestão de conhecimento, você não consegue ir além de hard skills e soft skills. E o papel das crenças, Guga, nessa parte de lidar com pessoas, que cada um de nós tem as nossas crenças limitantes, nossas crenças que cada um de nós temos nossas histórias de vida. Eu digo isso porque eu tive 2 momentos interessantes na minha vida. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, eu morei na Indonésia durante 1 ano, e posteriormente, acho que mais impactante ainda, eu tive uma vivência de trabalho voluntário na Índia. E quando eu estive na Índia, eu fui até Varanasi, onde tem o crematório e tem toda a questão de religião, do hinduísmo bem forte. E lá tinham muitos sadhus. Sadhus são aquelas pessoas que abdicam de tudo que eles têm e ficam num processo de espiritismo, um processo místico muito forte. E para as crenças de pessoas que são aqui
do Ocidente, e indo e observando essas pessoas, poxa, como que uma pessoa pode se privar de tudo para ficar nesse sentido? Só que é um ápice que ele encontrou da vida dele, de um propósito maior para ele mesmo. Então, os Sim. pré-julgamentos, as crenças, como que você vê isso em relação a lidar com esses grupos, até para fomentar melhores resultados em termos da empresa, obviamente, que necessita disso, quanto para o aprendizado desse grupo como um todo? Eu acho que para as organizações é aquilo, a gente precisa apoiar os nossos colaboradores para que eles desenvolvam fluência intercultural, para que eles consigam ver no outro um pouco deles mesmos, e que o outro não seja visto como ameaça. No fundo, eu acredito que o papel da educação, seja ela uma educação formal ou informal, ela traz para a mesa a possibilidade da gente olhar para as coisas que a gente, antes de conhecê-las, chama de estranho. Então, quanto mais a gente trabalha, né, dentro das organizações, dentro das instituições, a capacidade corajosa de olhar para o estranho e não jogar um rótulo em cima, estudar, entender e identificar e até se ver naquela prática de alguma forma, então a gente cria aquilo que aquela palavrinha que também virou um buzzword, que é empatia. A empatia, ela não nasce simplesmente do querer, ela nasce da capacidade de interpretação e de olhar de cada um com relação ao outro. Um exercício quase que de tentar... porque é muito difícil não julgar, então eu não digo não julgar, mas de pegar o julgamento e afastá-lo, colocá-lo de lado e dizer, ok, esse é o julgamento que eu fiz antes de conhecer, agora eu vou conhecer. E aí você gera empatia quando você conhece. Então, essas experiências com culturas muito distantes e culturas muito diferentes, elas te trazem essa oportunidade, né, de construir empatia. Mas para isso eu preciso estar disponível e querer não olhar para o diferente como algo certo ou algo errado, né? A gente tem a mania de acreditar em certo e errado. Então, evitar o certo e errado e trabalhar simplesmente com o diferente. E hoje, voltando também na questão de aprendizado, né, uma buzzword também, e um sentido que vem amplamente difundido agora por estudiosos e por educadores, é o lifelong learning, né, o aprendizado em toda a vida. Nesse sentido de que a gente não aprende só estudando momentos, obviamente tem os micro momentos de aprendizado, mas não é após se formar, seja no ensino fundamental, depois no médio, depois no ensino superior, ensino técnico e por aí vai. Não são caixinhas fragmentadas de conhecimento, mas um conhecimento que é em todas as interações que nós temos com as pessoas, com o mundo, com o meio ambiente e com as nossas experiências de vida. Como que você vê esse lifelong learning nos dias de hoje, obviamente com o Covid e olhando posteriormente a esse momento que a gente está enfrentando em relação a isso? Legal, cara, você trazer essa pergunta, porque também é algo que eu tenho batido na tecla muito insistentemente nos últimos meses, né? Se a gente olhar para a história da educação na humanidade, a gente vai chegar lá em 10.500 anos atrás, que foi quando surgiram as primeiras escolas, né? As primeiras escolas, elas são escolas sumérias da região da Mesopotâmia. E elas nascem exatamente depois da Revolução Agrícola. Foi quando a gente deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. E a Revolução Agrícola, ela permitiu aos povos daquele tempo apontar para um lugar e dizer, esse lugar é a escola
e é ali que se aprende. E a partir do momento que se fez isso 10.500 anos atrás, ficou designado, ou seja, by design, ficou definido que é dentro daquele lugar que se aprende e fora daquele lugar é trabalho ou descanso. Certo? E a gente passou 10.500 anos nisso. 10.500 anos chamando a escola do lugar da aprendizagem. E aí até que um belo dia veio a tal da internet, né? E se a lifelong learning, que na verdade é uma derivação do lifelong education, que é um termo que nasce em 1929, através do Basil Yaxley, que é um dos maiores especialistas em educação do século XX, ela só é possível nesse cenário atual porque a gente percebeu, mais uma vez, que a gente sobrevive mais quanto mais a gente aprende. A nossa sobrevivência depende do quanto a gente aprende. Se lá, antes da Revolução Agrícola, quando a gente era nômade, a gente precisava aprender em tempo real, porque a gente era nômade geográfico, então a gente tinha que aprender sobre o clima, sobre o solo, sobre os animais em tempo real, porque se a gente não aprendesse, a gente morria. Hoje, o lifelong learning ele faz sentido porque a gente não é mais nômade geográfico, a gente é nômade do tempo. A velocidade do tempo é tão grande que se a gente não aprende em tempo real, a gente fica obsoleto. E existem muitos estudos que mostram que o job obsolescence, né, o tempo de obsolescência no trabalho, ele é cada vez menor. Você fica obsoleto cada vez mais rápido. Então, o lifelong learning ele faz todo sentido nesse cenário, porque ele é simplesmente tudo que a gente foi antes da escola surgir. Aprendizes eternos. Não tinha formatura antes da escola existir. Não tinha diploma. Tinha assim, você aprende, você sobrevive. Você não aprendeu, morreu. É bem simples. E o grande problema disso tudo é que hoje a morte, ela não significa simplesmente a morte física. Ela, às vezes, se você não aprende, você morre economicamente. Às vezes, se você não aprende, você morre emocionalmente ou relacionalmente. Existem várias formas mais complexas hoje, mais sofisticadas de se morrer quando você não aprende. Né? Você morre socialmente, mas continua vivo. Pô, deve ser uma morte muito ruim. Então o lifelong learning ele ganha um novo sentido com a internet, e ele ganha um novo sentido agora no Covid, porque ele mostra pra gente que a gente sobrevive quanto mais a gente aprende. E que a nossa capacidade de aprendizado agora, ela precisa ser em tempo real. Nós tem uma coisa que eu costumo dizer também, é que o futuro da educação não é online, porque a dicotomia entre online e offline ela não faz mais o menor sentido. Eu não conheço ninguém que durma de celular desligado. Ou seja, a gente está online 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não existe mais nada que não seja online. Mas existe o off-time e o real-time. E o nosso aprendizado vai precisar ser real-time, para que ele seja, de fato, mais potente e nos ajude a sobreviver melhor. Que ótimo. Eu aproveito e também trago uma dica aí para o pessoal que está nos seguindo, até, não sei se você já viu, o documentário Quanto Tempo o Tempo Tem. E Sim. é muito brasileiro. Brasileiro e realmente traz uns questionamentos muito interessantes da perspectiva do tempo, né, de trabalho e vale muito a pena. Sim. Guga, nós temos 15 minutos ainda para discutir e refletir. Eu acho que essa questão de educação, ela vai longe, né? Desde formato, desde o que a gente aprende, desde o momento atual que nós estamos vivendo. Em relação às corporações que você passou, das suas experiências, que você de fato vê do modelo que vai ser daqui para frente para preparar o profissional. Vai ser essa dualidade realmente de um home office e as empresas terão que se adaptar, ou o ser humano social que e somos nós, como que vai ser em relação a como lidar com essa situação de estar reclusos, mas depois de um pós-Covid potencialmente iniciar um processo de reestruturação,
assim como já está sendo feito na Ásia, né, especificamente na China e alguns países da Europa também, como que a gente vê em relação ao formato mental? Porque as pessoas não, sem dúvida alguma, sofreram modificações, nós não somos os mesmos e o mundo não é o mesmo. Então, de que maneira você vê isso impactando a maneira com que as pessoas produzem em relação ao trabalho como um todo e na maneira com que a gente aprende, ensina e desse processo de educação? Tá, vamos lá. É, eu, sinceramente, eu tenho mixed feelings, assim, e mixed interpretations com relação ao que está por vir. Assim, o que a gente ouve muito e que eu tenho lido, né, o Facebook, por exemplo, já deu o sinal de ok para que seus colaboradores trabalhem de casa até dezembro, por exemplo. E dentro do grupo Boticário tem se estudado também a hipótese de, de flexibilizar o home office para mais dias na semana. Eu tenho certeza que outras organizações estão pensando nisso também. Eu, Gustavo, tenho a impressão de que a gente não vai ter, primeiro, a gente não vai ter um fim do Covid. Acho que a gente não vai ter um marco, assim, olha, a partir daqui acabou o Covid e a gente está vivendo o pós-Covid. Porque isso ainda vai se estender, né, com um rastro muito pequeno, se Deus quiser, muito, muito, muito pequeno, mas ainda por um período de tempo. Então as coisas vão acontecer gradualmente. Mas eu tenho a impressão assim, que as pessoas têm hoje um desejo absurdo e ainda mais aguçado de convivialidade, de conjugalidade, de estar junto. Quase que um desejo de multidão. Então, a gente vai precisar, como diz o meu querido amigo Michel Alcoforado, grande antropólogo, a gente vai precisar de mediadores para estar em multidão. Um bom exemplo de mediador é a máscara. A máscara é um mediador. Ela media a minha existência na rua com a sua existência na rua. Assim como a camisinha, a famosa camisinha de Vênus, que surgiu lá na década de 70, era um mediador que possibilita o sexo seguro. A gente vai precisar de mediadores. Mas eu sinto uma vontade humana de estar junto, de multidão. Então eu tendo a não acreditar que a gente vá sair de um universo presencial para um universo remoto 100%. O que eu acho é que a gente vai ter mais flexibilidade para tomar essa decisão de acordo com o que é mais adequado para cada um. Isso eu acredito que vai acontecer. Como assim, quando eu voltei do mestrado na França, eu fundei uma empresa com um amigo meu que estava fazendo também um pós-doc lá na França, e a primeira sede da empresa foi a casa dele. Isso foi um grande aprendizado que me voltou, porque chegou num ponto que ele não conseguia, como a empresa era na casa dele, não havia diferença entre casa e trabalho para ele. Isso estava começando a criar desconforto para ele. E eu sinto que isso está acontecendo hoje com muitas pessoas, sabe? Não ter diferença entre casa e trabalho é um pouco perturbador. Então eu acho que os escritórios eles não vão morrer. Eu sinto e entendo que os escritórios eles vão ser lugares mais flexíveis, sem mesa fixa, por exemplo, sem área fixa. Mas eles vão estar lá, porque você vai precisar fazer a distância entre casa e trabalho. Essa distância, essa separação, você vai precisar fazer de alguma forma, por enquanto. Então, o que eu vejo para um futuro próximo é que a gente vai ter mais flexibilidade, é que os espaços físicos vão ser mais flexíveis também, menos impositivos, no sentido, essa aqui é a sala de reunião. Por que a cafeteria não pode ser a sala de reunião? Né? Então, os espaços vão ter menos definição impositiva. Né? Isso com relação, então, a trabalho. Com relação à aprendizagem,
A aprendizagem, ela, mais uma vez, é, ela é mediada pela educação. A educação, ela é uma máscara. Ela é a mediação entre o objeto que tem que ser aprendido e o sujeito que quer aprender, certo? Essa mediação da educação, quando ela não é feita por múltiplos canais, em múltiplos formatos, ela atinge menos gente. Então, o que eu vejo é uma tendência muito clara. E eu já via isso há 2 anos atrás, e quem trabalhou comigo na época da Escola de Rebeldia sabe disso, porque eu falava disso e trabalhava por isso recorrentemente. Vocês vão ver surgir cada vez mais, vocês vão ver surgir cada vez mais no vocabulário educacional o conceito de omni-escola. É algo que eu falava há 2 anos atrás, que eu fico feliz que a gente tenha chegado nesse ponto em que a gente vai falar disso. As escolas vão precisar ser omnichannel. Elas vão precisar ser omnimídia, omnimétodo. Elas vão precisar usar o máximo de mídia, de método, porque no fim das contas, o concorrente da escola, hoje, é desleal demais. As escolas não competem mais entre si. Elas competem com Netflix. Elas competem com Fortnite. Porque no fundo as escolas e a educação como um todo, ela compete pela mesma commodity que o Netflix, que o Fortnite, ou que um show do Cirque du Soleil, ou uma live do Gustavo Lima. Atenção. A escola, a educação, ela compete pela commodity chamada atenção. Então, se a escola não age para estar no máximo de canais possível, no máximo de mídias, de formatos possível, então ela é menos potente na hora de disputar a atenção. Entende? Sem dúvida. É bem isso. Por outro lado, também, eu gostaria de fazer o último questionamento, Guga, que a gente está finalizando aqui o tempo, e fazer um gancho pela atenção. Também colocaria que as escolas e todo esse formato de aprendizado deveria e necessita focar em 2 palavras, a meu ver: experiência e entretenimento. Porque quando você se torna a experiência um quesito de aprendizado, um processo que também é lúdico e traz um entretenimento, não é aquela coisa chata de, poxa, eu vou na escola e aquele formato que já está engessado, tem que aprender aquilo e se torna algo difícil de lidar. Não, vamos tornar um processo produtivo de maneira lúdica e que gere experiência. Como que você vê, nesse sentido, de ser um processo de gerar entretenimento e gerar experiência, da sua experiência do convívio com a Escola da Rebeldia, que é um formato diferenciado, ou no próprio Grupo Boticário, ou nesse curso que eu participei e realmente foi muito bom, de inteligência emocional da Escola Conquer. Como você vê esse formato? Como você vê esse formato diferenciado? Eu acho que assim, experiência e entretenimento, eles são estratégias muito interessantes para participar dessa competição por atenção. São estratégias muito importantes de se ter. Mas também é preciso olhar para essas estratégias com algum cuidado. Especialmente no que tange o edutainment, né? Essa junção da educação com o entretenimento. Porque quando a gente entra numa pressão por entreter, e quando a gente coloca os professores nessa posição de ter que entreter, a gente cria em cima dos professores a mesma pressão que um apresentador de TV tem, ou que um programa de TV precisa fazer. E ao mesmo tempo a gente coloca de novo o professor no palco. E aí a gente corre riscos seríssimos de gerar viés. No fundo, assim, se tem uma coisa que precisa ficar clara no processo de aprendizagem, é que no centro da aprendizagem está o aprendiz, está o aprendente, e não o professor.
Então, quanto menos no palco o professor está, melhor. Então, eu tendo a ver com uma preocupação a ideia do entretenimento na educação, porque, no fundo, isso gera muito mais pressão em cima de uma classe que já é absurdamente pressionada para performar. Ainda mais hoje, quando ela está se vendo confrontada com dilemas tecnológicos para os quais ela não foi preparada. Então, e também porque eu acredito que o entretenimento você coloca a educação numa corrida em que ela vai perder. Porque o professor não vai ser mais... ele não vai ser tão assim, capaz de entreter quanto, sei lá, uma série de Netflix. Simplesmente por uma questão de budget. Então eu veria com cuidado a questão do edutainment. Eu acredito muito que é preciso ser lúdico. E, ao mesmo tempo, é preciso ser real. A ludicidade ela tem o seu lugar na educação, mas o real, aprendizado baseado em problema real, ela é muito potente. Então, acredito demais em experiência, em espaços seguros para experimentar, e acredito que o entretenimento ele pode ser muito mais um risco do que um habilitador da educação na disputa por atenção. É assim que eu vejo. Ótimo, a Regina está falando aqui que dor ouvir isso. Agora eu estou com dúvida se que dor ouvir o quê. Guga, a gente tem 20 segundos, então só gostaria de agradecer. Obrigado a você. E obviamente nos canais aí do Guga aí no Instagram, né, Guga? O pessoal pode segui-lo, podem também estar comigo nos próximos bate-papos. Eu agradeço muito, teremos que encerrar, infelizmente. Grande abraço, muito obrigado, Guga. Pessoal, muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.